Você que está acompanhando o nosso bate-papo teológico, estamos aqui hoje para tratar sobre um tema bem interessante. Fica ligadinho conosco. O tema está em Romanos 12, versículo 1, que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas, afinal de contas, o que é este culto racional que Paulo nos diz? Bem, queridos, em primeiro lugar, eu devo ressaltar que nós temos vivido dias difíceis com a liturgia cultica. Nós temos visto aberrações, nós temos visto pessoas cuspindo na boca de outros, nós temos visto pessoas latindo como cachorros, pessoas se manifestando de formas bizarras e colocando na conta do Espírito Santo. De fato, este tipo de atitude deve ser condenada, deve ser corrigida, deve ser, vamos dizer assim, deve ser modificada. Afinal de contas, isso não agrada a Deus. Mas que culto racional é este que Paulo fala? Seria uma condenação a toda manifestação de emoções, toda alegria, toda manifestação, vamos dizer assim, corporal dentro de uma reunião cristã? Bem, nós vamos trabalhar sobre essa questão rapidamente e eu quero te dizer a priori que não é isso que Paulo trata neste culto. De fato, como Paulo trata em outras cartas e a história da igreja trata, o culto, a hora da reunião litúrgica, deve haver regras, deve ser, como está em 1 Coríntios 14, 28, com decência e ordem. Mas o texto especificamente aqui, Paulo não, quando ele trata de que devemos apresentar um culto racional, ele não está impedindo as manifestações emocionais, emotivas, que demonstrem alegria, que demonstrem emoção, que demonstrem adoração espontânea do coração. O que Paulo está tratando aqui é justamente de uma forma sacrificial cotidiana que o cristão deve apresentar a Deus. Ele faz um paralelo, toda a carta de Romanos é bem interessante, ele faz um paralelo, principalmente quando ele entra no capítulo 12, a respeito da forma como os judeus ofereciam sacrifício. Lá no início da carta ele mostra o sacrifício de tolos que os pagãos ofereciam, e aqui no 12 ele mostra o verdadeiro sacrifício que o cristão deve oferecer. E a palavra que ele utiliza no original aqui é que devemos apresentar o logiken latreian humon, ou seja, o nosso culto racional. O termo logiken, apesar de, obviamente, ser traduzido como lógica, como razão, mas ele também tem uma conotação de espiritual. Sim, porque a raiz de logiken, que aparece cerca de 300 vezes ou mais nas escrituras, é logos. E logos, que é traduzido por palavra, por verbo, tem um sentido de conotação espiritual quando nós vemos nas escrituras gregas. Afinal, Jesus foi o logos de Deus, foi a parte de Deus, é este Deus pré-existente que se manifestou entre nós. Então, quando ele fala logiken latreian, assim como Crisóstomo acreditava, ele também está se referindo a uma parte espiritual do nosso culto. Então, o nosso culto, ele é um culto que não é somente um culto simbólico, como o culto no Antigo Testamento, o nosso sacrifício, a nossa oferta de gratidão pela restauração. E é o que Paulo está apresentando aqui. Ele diz que o verdadeiro culto racional não é aquele culto engessado ou simplesmente uma sala de universidade transformada em uma igreja, como nós vemos por aí. Mas ele está dizendo que o nosso culto cotidiano, ordinário, ele deve ser um culto onde nós apresentamos os nossos corpos de forma como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vê isso no versículo 2, quando ele complementa com a partícula cai e diz, olha, cai, ou seja, não, ou também, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se amoldem, não se sistematizem com este mundo. Então, o que Paulo está falando não é sobre o modelo litúrgico de um culto, ou seja, de um culto reformado, de um culto presbiteriano, e que o culto pentecostal é uma heresia, não tem nada a ver com isso. O que ele está dizendo é o que o nosso culto racional, o sacrifício que o cristão deve apresentar racionalmente é um sacrifício cotidiano do seu corpo, tassomata, é o termo que ele utiliza aqui. Alguém traduz como seus membros, ou seja, cotidianamente se sacrificando, evitando agir loucamente, irracionalmente, não espiritualmente, como os gentios faziam, ou como os judeus ofereciam sacrifícios sem realmente ter um vínculo espiritual. Então, o culto racional que Paulo fala
não se refere a uma liturgia dentro de uma igreja, mas se refere à forma como o cristão, cotidianamente e ordinariamente, vai se apresentar conscientemente e sacrificialmente a Deus, através do vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o entendimento exegético do texto, é a profundidade do texto. E é óbvio que nós não estamos valorizando ou aprovando aberrações no culto, mas também, de forma alguma, isso nos impede de adorar a Deus com emoção, de adorar a Deus com alegria, de adorar a Deus, se necessário for, com palmas. Afinal de contas, Deus não se restringe, ou a forma de adoração a Deus não se restringe a uma forma europeia, a uma forma, vamos dizer assim, acadêmica de adoração. Afinal de contas, como ficariam os africanos que adoram com alegria? Né? E nós pentecostais também adoramos com alegria. Portanto, sabendo o que estamos fazendo, evitando as bizarrices e mantendo uma vida cotidiana com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, também estamos oferecendo o nosso culto racional. Por isso, este versículo ele não vai se enquadrar naqueles versículos que diz, olha, o culto tem que ser engessado. Não, se alegre na presença do Senhor. Manifeste as suas emoções na presença do Senhor. E saiba que o Senhor recebe a tua adoração da forma como você apresenta. E mais uma vez eu digo, tudo com decência e ordem, evitando essas bizarrices em nome de Deus. Bem, queridos, rapidamente nós deixamos esta reflexão. Espero que nós possamos nos encontrar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica a dica, se inscreve no nosso canal e até a próxima, em nome de Jesus.